Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. No processo Desenvolvimento e Conhecimento, na playlist, o tema hoje, na sequência que temos feito, é o jovem que começa a trabalhar de home office e está na casa dos pais. Vamos lá então. Já falamos do estagiário, e das angústias do estagiário, entre outras coisas. Já falamos do próprio home office como um todo, quando a esposa ou o esposo estão trabalhando em home office, ou os dois, os desafios que existem. Hoje, um pouco mais do jovem que começa a trabalhar, muitas das vezes é o primeiro emprego, e ele está na casa dos pais. E como os pais atrapalham os filhos. Basicamente, a ideia principal é esta, o resto é tentar explicar isso. Acontece muito dos pais serem pessoas que trabalham no mundo, digamos, presencial, portanto, não têm a experiência de lidar com o virtual, não têm a experiência de lidar com essas coisas da internet. E aí o filho está trabalhando e o pai grita lá com ele alguma coisa. Você já arrumou sua cama? Coisas do gênero, assim. Então isso tem sido um desafio enorme. Para o jovem, o desafio é trabalhar num quarto. Estava brincando ainda hoje. Meu quarto é my work, né? Esse trocadilho aí. Isso também é uma novidade para o jovem. Existe aquele jovem ideal que estava jogando videogame e jogava dentro do quarto. Esse jovem tem um quarto, mas tem muitos jovens que não têm um quarto. E não tem um quarto só dele. Ele tem que compartilhar o quarto com outras. Com um irmão, por exemplo. Quando em situações ainda mais precárias, nem um quarto para os irmãos e um quarto para as irmãs se tem. E nesse contexto, portanto, o desafio do jovem que começa hoje em dia no trabalho, em casa, tem sido construir nos pais destes jovens, coisa que é meio que impossível de ser feita, e aí o jovem acaba sendo penalizado, construir a cultura nesses pais que ele está em live, né? Eu mesmo moro num lugar que às vezes eu estou fazendo a live, aí o vizinho bate veneno no quintal dele. Eu tenho que desligar tudo e correr para outro lugar. Veneno para matar mato, né? Ou alguém que chega, quer te oferecer um negócio, você tem que ir falando, olhando para a pessoa vindo, e aí você tem que, pera lá que, eu fulano, não vou querer a rede hoje não, alguém vendendo rede, né? Ou outra coisa qualquer, um vizinho que precisa fazer alguma coisa no bairro onde você mora, coisa do tipo. Então tem criado essas situações assim bem constrangedoras. Eu estou falando a título de brincadeira, tirando o veneno que o vizinho bate no mato, que atrapalha o meu trabalho aqui e acolá. Nós temos, no caso do jovem, a mãe, o pai que grita, e não só isto, mas o barulho da vizinhança, da moto que passa na rua, o vizinho que resolveu furar a parede, ele quer pôr coisas, ele quer trocar o piso e não te avisou. Então tem uma série de desafios. Concretamente, nós já encontramos como alunos e analisando, etc., essas situações que eu estou descrevendo aqui. Elas não são estrangeiras, não, são situações reais. Esse vídeo, a função dele é exatamente para esses pais se perguntarem se e você está atrapalhando teu filho ou não. O drama principal tem sido este, né? Os pais funcionarem como fatores limitantes e, em casos bem concretos, de fazer os filhos perderem o emprego. Sobretudo, aqueles pais mais ligados ao mundo da ação. Isso não tem muito assim, porque é filho de pedreiro. Isso é meio... Pensar que alguém que é filho de pedreiro, a pessoa que trabalha com a construção não consiga conceber que o filho trabalha dentro de casa num quarto. Seria muito caricato isto, e não bateria com a realidade. Sendo assim concreto, eu mesmo tenho um aluno que é gerente de obras e que
foi meu aluno em cursos teóricos que não tem nada a ver com construção. E nesse caso específico eu te diria, ele faz a gestão de pedreiros e tudo mais, e ele é um pai que certamente cria as condições para os filhos dele poder estudar em casa, trabalhar em casa. Então, a ideia de alguém é mais universal, a ideia de alguém que está ligado muito mais à ação. E isso varia de classe social, desde essa que eu dei exemplo, a outras que a gente acharia que não é bem assim. Não, existem pessoas que até fizeram um curso superior, mas está habituado a andar para fazer negócio, está habituado a falar com o outro, e essa pessoa se irrita com alguém trabalhando, estudando, e ele é inconveniente em casa, neste caso. E nos casos mais extremos, de passar com a toalha enrolada no corpo atrás, ou da pessoa, da família, criar situações que o filho, enquanto filho, tem que assumir compromissos que não é dele, de filho, é de outro, é do irmão, é do pai dele, é de alguém, e ele que está trabalhando em casa, ele está em casa, então você sempre pede para ele. Isso já acontecia conosco, professores. Lá no passado, o pessoal sempre brincava, mas professor, você não trabalha, não? Essa brincadeira cruel aí com o trabalho docente, né? Como também a gente não vê que nossas mães trabalham em casa, apesar de aqui a crítica recair sobre a mãe, sobre o pai que pode ficar em casa e atrapalhar o filho trabalhando, eles também trabalham. O professor trabalha muito em casa, nós já trabalhávamos muito em casa. Então, quando a gente fala para alguém, eu trabalho 20 horas na escola, que bom, hein? Só metade do dia. Sim, e a outra metade? Você fica fazendo o que em casa? Esportes radicais, caminhadas ao ar livre? Claro que não. Você tem que preparar a aula, você tem que corrigir trabalhos dos alunos, pelo menos 3 etapas o trabalho do professor. É o antes, o durante e o depois. Então era muito comum as pessoas te pedir para fazer coisas. Vai ao banco, vai ao supermercado, você não está aí fazendo nada. Então, assim, o trabalho do docente já via esse problema. Então, o simples fato de ficar em casa. Isso agora foi generalizado. Foi generalizado, inclusive, para o jovem, que talvez não tenha um repertório para poder falar como o professor tem que aprender, e já como adulto, já como formado, lidando com isso, já sabe dar nome para as coisas. Mas o jovem não. E o jovem que fica em casa recebe para mim a encomenda, faz o café do seu irmão mais novo, limpa o banheiro. Então começa a jogar para aquele que fica em casa e começa a criar um ambiente de irritação, de irritabilidade daquele que está trabalhando. E a gente esquece que você está trabalhando em home office, você trabalha 8 horas. O mito em torno do home office, você poder então atender o telefone, atender a porta, limpar o banheiro, ele é muito parecido com outro problema que se gerou na educação à distância. Não sei de onde tiraram na educação à distância que você parece que não estuda. Porque como você pode estudar de casa e não tem que ir para a escola, cria um paradoxo na cabeça de todo mundo que já fez um curso à distância, que descobre que estuda mais do que no presencial, porque tudo concentra-se em leitura de textos e entrega de coisa escrita, ou agora utilizando-se muito de falar, de gravar áudio e entregar. E quem não faz isso é reprovado. Então é muito simples assim. Esse mesmo fenômeno nós podemos ver ele hoje acontecendo com o jovem que trabalha online. Como que o ambiente familiar pode contribuir ou não contribuir com isto. Enfim, cabe aos adultos se perguntarem se estão atrapalhando ou ajudando os filhos a começarem a vida do trabalho a partir de casa. Grande abraço, até uma próxima pílula.